Programa Radar do Movimento, aqui na Web Rádio JSV, o programa que está rastreando tudo aquilo relacionado ao movimento. Eu sou a Melissa Amaral, mais conhecida como Mel, e hoje eu estou com um convidado muito especial, profissional de educação física, Alan Eric da Silva. Ele tem 3 especialidades, ele está especializando em biomecânica, né? Fisiologia do exercício e tem treinamento de força. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto bem interessante e acredito que seja dúvida de muitas pessoas. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre liberação miofacial. Tudo bem? Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho a sua história. Como que a educação física te levou para esse lado da liberação? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Você que é uma profissional que eu admiro, agradeço mesmo o convite. Obrigado pela rádio aí também, por todo o apoio que me deu para conceder esse nosso bate-papo, né? Bom, como você falou, né? Eu me formei em 2010 para 2011 na educação física. E na época eu já trabalhava com treinamento particular, né? Comecei também com equipes de treinamento de base de futsal. E eu vi essa necessidade grande, em alguns momentos, de eu poder atuar um pouquinho e dar um pouquinho mais aos meus alunos do que propriamente o treinamento em si. Algumas vezes os alunos chegavam com desconforto no ombro, com dor nas costas, no joelho. E quando você treinava, mesmo na melhor técnica possível, e algumas coisas você precisava reajustar e eu falava, não, eu preciso entender um pouquinho melhor de como funciona todo esse nosso sistema, né? Que é muito complexo, por sinal. E aí no começo da educação física, logo de cara já comecei a fisiologia, né? Terminei fisiologia, depois fiz treinamento de força e musculação e já terminei, a biomecânica. E depois eu já venho estudando desde a época o estudo de fáscias, né? De como o corpo se relaciona com essa integridade de fáscias. Sim, só interrompendo um pouquinho, só explica rapidamente assim pro pessoal que está assistindo o que é fáscia, para não surgir nenhuma dúvida. Ok. Dentro disso, a fáscia, nós temos nosso tecido conectivo, tá? Nós temos fáscias superficiais e fáscias profundas. As fáscias, elas estão conectadas no nosso corpo inteiro, né? Na célula, no músculo, fáscias superficiais, né? A nossa fáscia se conecta dos pés à cabeça. Então, através disso, eu percebi a necessidade de levar isso para os meus alunos para fazer uma abordagem mais integrativa para poder, assim, devolver um padrão de movimento para ele que estava defeituoso através de todos esses sistemas faciais. Então, assim, a fáscia, ela é muito complexa realmente quando você estuda ela, mas é fascinante porque ela se liga tudo a tudo. Nossos órgãos, células, sistema digestivo, sistema endócrino e por aí vai. Então é fascinante. Hoje eu estudo fáscias e quanto mais eu estudo a gente vê que realmente ainda a gente não sabe nada, né? Sim. Foi nesse sentido que eu comecei a desenvolver um trabalho sobre fáscias. Aí eu comecei a estudar mais, fiz alguns cursos na área de liberação e fui me aperfeiçoando mais em relação a esses estudos de conexão integrativa do corpo. E percebi que realmente isso me agregou muito no meu trabalho de personal. E eu comecei a fazer atendimentos de liberações por fora. Né? As pessoas vinham me procurar com desconforto, com os dores, ponto gatilho. E aí eu comecei a olhar o corpo como uma forma mais integrativa do que aquele olhar mais local da dor, que é o que nós fazíamos, que eu fazia isso muito antes. E isso me trouxe um resultado fantástico, de uma certa forma muito satisfatório. Hoje eu atendo assim muitas pessoas, além dos meus alunos, mas eu faço liberações com atletas, com as pessoas que realmente estão sentindo desconforto de uma postura do dia, esforço repetitivo, gesto esportivo também, inadequado e por aí vai. E isso vem me trazendo resultados maravilhosos. Perfeito. Hoje isso é o meu carro-chefe, digamos assim, né? Sim. Tanto no trabalho de personal, né?
como também por fora, fazendo só a liberação. Só a liberação. Mesmo, né? Isso, a ideia principal quando eu comecei a estudar era para levar apenas para os meus alunos de personal. E eu poder agregar esse trabalho junto para os meus alunos de personal. Aí eu fui expandindo tanto isso, porque na época eu era um dos pioneiros aqui a trabalhar com liberação. Eu entrava na sala, colocava meu aluno no chão, começava a fazer algumas liberações, as pessoas olhavam assustadas. Em que ano mais ou menos, Eric? Isso já desde 2008, 2009, que eu já estava assim, nessa época de estágio eu já fazia isso. Então foi assim impressionante, depois de que eu formei aí, comecei mais a fundo ainda. E na época era assustador. Não tinha isso nas academias. Pelo menos o que eu passava em todas as academias em Taubaté, a maioria não tinha esse trabalho. E hoje se expandiu muito, né? Hoje Sim. Muitas pessoas utilizam dessa ferramenta da liberação. Depois eu vou explicar a importância dela mais pra frente. E como eu utilizá-la, né? Perfeito, perfeito. Você deve estar aí pensando, liberação é massagem, o que é liberação? Deve estar surgindo várias dúvidas. E é por isso que você tem que continuar assistindo para saber. E essas respostas vão chegar. Programa Radar do Movimento. Só para reforçar, na nossa linda web rádio JSV. E aqui, como vocês já sabem, a oportunidade vem para os profissionais, né? Quebrando um pouquinho aquilo que os blogueiros trazem e confundem um pouco a nossa população. Então, agora o Eric vai poder explicar um pouquinho para a gente, né, os benefícios. Né? A liberação ela é muito voltada para quem faz esporte, né? Mas fala um pouquinho a questão dos benefícios, tanto para os atletas quanto para o público sedentário, aquele pessoal que está iniciando mesmo a fazer algum exercício físico. Sim, uma ótima pergunta, até mesmo porque hoje em dia vem se procurando muito a liberação e não se entende o porquê, né? Realmente de como utilizá-lo e quais são os benefícios principais, né, da liberação. A liberação miofascial, ela tem como um princípio assim, fundamental, que é reestabelecer a nossa estrutura e reorganizar essas fáscias. Como eu disse, fáscia é aquilo que conecta tudo a tudo. Nós temos células dentro dos músculos e no corpo inteiro, tá? Então, a ideia da liberação... Tá? O que eu faço a liberação, hoje em dia utilizam vários métodos, tá, de liberação. Perfeito. Isso é importante ressaltar aqui, porque tem pessoas que trabalham só com ponto gatilho. Ou seja, ponto gatilho é um nódulo, gente, que fica no músculo latente e isso radia dor. Por exemplo, às vezes você tem um nódulo no seu trapézio, em cima do ombro, e ele começa a radiar dores para a cabeça. Às vezes a pessoa tem uma cefaleia grande, uma dor de cabeça terrível, é devido a esse ponto gatilho que está ali latente. Então, às vezes, a pessoa começa a tomar muito remédio e, às vezes, você libera um ponto gatilho, é o suficiente, tá? Então, tem vários métodos de liberação miofascial. Às vezes, uma liberação miofascial para atletas para melhorar o corte e o desenho muscular. Então, você melhora todo aquele desenho, aquele corte de músculo, para que ela tenha uma melhor definição no palco, por exemplo, numa pré-competição. E pode ser utilizada antes também para nós fazermos a manutenção. O que seria essa manutenção, né? Seria restabelecer com que essas fáscias entre os músculos tenham um melhor deslizamento e por si só ela tem uma melhora qualitativa nos treinos e também de postura e que evite qualquer tipo de lesão, porque assim a gente vai evitar, né? Não tem como prever. E, então... Interessante, então não precisa ser necessariamente a pessoa estar com dor, né? A liberação... Exato. Hoje muitas pessoas vêm me procurar, a maioria, claro, com dor, né? Mas a boa parte é preventivo, né? Então, assim, às vezes as pessoas começam a adotar postura do dia a dia de forma errônea, né? No carro, sentada, no trabalho. Então, gestos mesmo, na musculação, às vezes não tem uma orientação adequada e ela acaba adotando certos movimentos repetitivos que causam algum desconforto, não necessariamente dores. E quando vem procurar a liberação, a gente reestabelece através dessa forma integrativa todo o sistema facial para que ela fique reequilibrada, tá? No melhor plano possível que a gente fala, né? E ela, consequentemente, ela vai ter aí as atividades de vida diária e de atividade física bem melhor. Né? Bem interessante, né? E o público hoje que mais procura liberação é o atleta ou é o sedentário?
Hoje o atleta mesmo, eu tenho em torno de 5 a 10% de procura. A maior procura é mesmo das praticantes, tá? E sedentário é um público um pouco menor. Porque o sedentário, ele só vai me procurar realmente quando ele tá com dor muito aguda. Ele não vem no preventivo. O preventivo vem mais, são as pessoas que estão treinando mesmo, então, e aí vem procurar para fazer essa manutenção, né? Então, a importância da liberação é isso, diminuir as dores, melhorar os sistemas faciais, deslizamento de faces, melhora a circulação local, principalmente onde está com dor, no caso, se for com dor, e diminuir esses pontos gatilhos latentes também. Então, você reestabelece todo o corpo e reequilibra esse sistema facial. Assim, tenta simplificar o que seria o ponto gatilho. Sim. O ponto gatilho é um nódulo. Imagina, gente, pode ser ou não, tá? Hoje em dia a discussão é muito grande, não se tem uma ciência exata do ponto gatilho, tá? Então, assim, ele pode ser um pontinho ali que está incomodando entre os músculos, forma um nódulo, esse nódulo circula pouco sangue, tá, local, e ele começa a irradiar dor, limita movimento de contração da musculatura. Ou pode ser só uma banda tensionada. O que seria essa banda? É uma área que está incomodando, tá? Devido a vários fatores, isso pode ser social também, sim, tá? Então, assim, às vezes fatores emocionais influenciam muito. A pessoa pode adquirir um ponto gatilho, por exemplo, no trapézio. Eu tô falando muito de trapézio porque é o que é o mais comum. É o músculo da emoção, né? É o músculo que a pessoa tá ali muito tensionada, chora, tá? E começa a abrir um ponto gatilho ali e isso realmente vai atrapalhar muito ela e a gente vai lá e libera esse ponto gatilho, fazendo uma pressão, tá, gente? Sim. Então, se você que tá vendo aí, fica apertando, calma, muito cuidado, que a gente tem que saber identificar onde é esse ponto gatilho, de que forma, qual pressão aplicar. Não é assim só ir apertando o corpo inteiro, não. Não é só ficar apertando lá não, hein? Tem a maneira certa. É interessante demais, né? Já voltamos e a gente vai trazer um pouquinho os equipamentos também que é utilizado para estar fazendo a liberação. Voltamos. Voltamos aqui no programa Radar do Movimento. E aí, você que tá sentado no sofá ou tá deitado, né? Aquela posturinha assim bem relaxada, fala pra mim, você sente dores, sente incômodo, né? Comenta aqui embaixo, já fez liberação, vamos fazer a nossa conversa fluir e assim tirar cada vez mais a sua dúvida. Agora o Eric, né, vai trazer pra gente um pouquinho os equipamentos que são utilizados para liberação e vai falar também os resultados, quais os resultados, né, a liberação traz para a pessoa que procura essa modalidade. Perfeito. Vamos lá. Na verdade, eu utilizo praticamente numa sessão, tá, de liberação, sim, algumas coisas e outras não. Vai depender muito de cada caso e do que eu preciso fazer a liberação, né? E eu vou apresentar para vocês aqui algumas coisas. Por exemplo, temos aqui o rolo de liberação, tá? Qual a diferença? Às vezes você vai fazer a liberação na mão, isso cansa muito, e você pegar uma área, por exemplo, como costas, coxa, que é uma área grande, e você precisa de uma demanda maior de arrastamento de fáscias, então a gente utiliza um bastão, por exemplo, tá? Para fazer essa liberação. Então eu libero toda a parte de coxa, costas, parte de trás das coxas, que são os posteriores, tá? E a panturrilha também, tá bom? A panturrilha dói muito quando libera. O pessoal até chora, mas enfim. Isso é bom falar. A liberação dói? Depende, tá? Hoje eu consigo dosar muito, tá? Antes eu achava que a pessoa tinha que sentir muita dor para liberar. E não, tá? Tem que ser confortável. Claro que alguns pontos, como o gatilho, demora um pouco para soltar, perfeito, mas dói um pouquinho. Vamos lá. Temos, por exemplo, aqui a ventosa, tá? Então eu utilizo a ventosa. A ventosa é uma arte milenar chinesa, tá? Bem antiga. A gente fala que a gente usa como pressão negativa, tá? Então eu não faço uma sessão só de ventosa. O intuito dela principalmente é liberar esses pontinhos ou banda que está tensionada, tá? A gente coloca ela e faz uma sucção com a pistola e aí ela faz essa sucção na pele, tá? Aí depende da área que eu vou trabalhar, essa sucção vai melhorar a hiperemia local, ou seja, melhora de fluxo sanguíneo no local, tá? Perfeito. Para liberar toda essa musculatura ali que está tensionada. Isso é mais superficial, é difícil eu chegar no músculo, eu não chego. Tá? A ventosa é mais superficial. Aqui eu já consigo atingir camadas mais profundas. Tá então bom? A ventosa não chega na fáscia.
Isso? Ela chega na fáscia porque a gente tem a fáscia Tá superficial Isso, e depois a gente perfeito. tem a fáscia profunda. Tá? Excelente. Então a gente tem essas fáscias superficiais e profundas. Na superficial, Na superficial ela consegue. Consegue, tá? Depende de alguns pontos, se a pressão for muito forte, aí sim. Bom, eu tenho, por exemplo, aqui um instrumento que eu utilizo bastante, que ele é multi-uso, né? Então eu tenho aqui como crochetagem, tá? Que eu trabalho mais tendões, tá bom? E eu utilizo ele como um raspador. Então eu pego, trabalho raspadores, que eu vou deslizando sobre a face e sobre a pele, tá? E também eu consigo atingir camadas superficiais e mais profundas. O intuito dessa é também tirar as tensões musculares e liberar aquela musculatura que está com contratura local, tá bom? Esse também é a mesma função, só que eu consigo atingir outras áreas, como o ombro, por exemplo, o trapézio. Então perfeito. ele muda um pouquinho, tá? O modelo dele, né? Então eu tenho diversas formas aqui de se trabalhar. Interessante. Isso ajuda muito também. Ele já vai para pegar a forma certinha, do músculo, né? Do músculo. Né? Ele tem a forma do músculo. Por exemplo, eu utilizo no braço, ó, ele já faz o formato certinho. Esse aqui eu utilizo como ponto gatilho, por exemplo. Tem um ponto gatilho aqui no meu antebraço. Então eu coloco aqui, vai irradiar dor para o cotovelo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem condilite, mas é ponto gatilho de antebraço ou de tríceps e por aí vai. Então a gente coloca, faz uma pressão e ele começa a irradiar dor. Alan, e se não irradiar dor? Às vezes é só uma banda que está tensionada, não tem ponto gatilho, tá? Então esse eu tenho como liberação de fáscias mais superficiais. Sim. Eu utilizo no começo, às vezes, a nossas fáscias está tão rígida pelo estado emocional. Essa pelo daí não estresse. É a bolinha do cachorro, né? Não é a bolinha do cachorro. Isso. Então, assim, é bom falar porque eu utilizo ela, às vezes, para melhorar ali a circulação de sangue local. São equipamentos bem diferentes, né? Bem diferentes. Eu utilizo no começo, porque às vezes a musculatura está tão tensionada e aí você não consegue acesso. Então, se eu for com uma pressão muito forte, por exemplo, com isso, eu posso machucar a pessoa e ela sair com mais dor. Então tem todo um cuidado. Eu tenho a pistola de liberação. Tá? A pistola eu utilizo, né, para trabalhar tanto superficial como profundo. Tá? A pistola é interessante porque ela tem vários níveis e ela tem uma pressão muito forte. Tá? Muito bacana. Essa pistola eu posso trabalhar o corpo inteiro. Ela utiliza também para liberação miofascial, diminuição de dores, tirar a tensão local. E ela é uma complementação de tudo isso que a gente está vendo. Tá? Perfeito. Então, eu utilizo essas ferramentas, mas uma coisa que eu sempre falo, até nos cursos que eu ministro, nada como a mão. Porque a mão, você consegue sentir, você tem o toque, você tem a sensação do que está acontecendo no tecido facial, é como se fosse uma comunicação mesmo ali de energias. E aí você sente todo aquilo que está acontecendo naquelas rotas faciais que a gente fala, tá? Uau! Essa é a caixinha de ferramentas, né? Mas o é a caixinha de ferramentas. Conhecimento principal tá aqui, tá né? aqui na mão. Às vezes eu não utilizo nada disso. Nada. As pessoas se preocupam às vezes com liberação de fazer com instrumento, mas nada como as mãos. Se você souber usar as mãos... Perfeito! Uau! Quanto aprendizado, hein? No nosso programa. Voltamos em instantes. Programa Radar do Movimento, na Web Rádio JSV. Estamos aqui, né, falando um pouquinho da liberação e o que ela tem a ver com o movimento, né? Mas então, Mel, tá falando de dor, e o que isso tá relacionado ao movimento e como a pessoa que tá lá em casa, ela tá vendo aqui, poderia diferenciar quando ela vai buscar uma liberação. Como que ela diferencia se realmente é uma liberação, quando é uma massagem e quando não vai trazer os benefícios? Você teria como simplificar isso pra gente? Sim. Primeiro, a liberação miofacial, né? Que mio é de músculo e facial é de sistema facial, né? Então, hoje em dia, às vezes a gente fala liberação de tecidos moles, né? Talvez um termo mais correto e apropriado, mas ultimamente o pessoal tem utilizado isso. Mas a liberação miofacial é quando nós conseguimos atingir camadas mais profundas, tá? Só para diferenciar um pouquinho. Bom, e a diferença de uma massagem, por exemplo, você fazer uma liberação, é que quando você faz uma massagem, você libera seus tecidos faciais mais superficiais. Consigo atingir camadas profundas? Sim. Mas tem certos pontos que eu não preciso fazer a liberação. Certo. Não há necessidade porque aquele tecido não está sofrendo nenhuma alteração.
Se não tenho necessidade, se eu faço uma liberação completa, o que acontece? Nosso corpo entende, ativa o nosso sistema que chama parasimpático, ele vai mandar uma informação para o seu corpo relaxar, deixar você tranquilo. E quando isso acontece, você sai da massagem e fala, nossa, quero dormir, foi a melhor coisa do mundo. Só que a massagem não vai no princípio de você reestabelecer o que realmente precisa ser liberado, tirar aqueles pontos gatilhos que está trazendo dor e olhar o corpo de uma forma global, não local. Então, essa é a ideia principal da liberação que eu faço, que eu utilizo, tá? Nesses métodos que eu venho trazendo há alguns anos, essa forma integrativa de olhar o indivíduo como um todo. Se a pessoa está com uma dor de cabeça, eu não vou liberar só o pescoço dela, vou ver o que está tracionando até aquele pescoço, até aquela face. Então eu tenho uma liberação integrativa. Tem coisas que eu não preciso fazer liberação. Certo. Então essa é a diferença de uma liberação e de uma massagem. Os dois, de certa forma, vão te deixar relaxado. Certo. Mas o caminho final é diferente. Tá? O resultado final é diferente, né? E assim, por exemplo, uma liberação você pode fazer ela antes e já praticar o exercício, né? Sim. E agora, a massagem, como não está relacionada a um ponto, teria essa diferença em fazer uma massagem e depois fazer um exercício, uma liberação? O que acontece é que se fizer uma massagem muito profunda, um relaxamento, você não vai ter aquela disposição para fazer um treinamento de força depois. Então, assim, não é o ideal. Não é o ideal. E se realmente você treinou de verdade, pós-treino, tem coisas que você não precisa liberar. Sua musculatura está toda contraída ali, de certa forma. E você vai relaxar, a gente precisa desse processo de adaptação para que o corpo responda depois àqueles benefícios que você treinou. Então, para isso, não tem que fazer liberação, uma massagem, por exemplo, de corpo inteiro pós-treino. Não tem necessidade. Agora, se você tem aquela dor tardia, depois de 48 horas, que começa a incomodar, você pode liberar algumas faces, sim, não tem problema, tá? Para que você consiga melhorar um pouco a amplitude de movimento, por exemplo. Então, isso pode ser feito. Perfeito. Nossa, e eu fico pensando aqui a questão da musculação, né? Você conseguiria linkar, assim, a musculação e a liberação? Sim, total. A ideia principal que eu faço com os meus alunos ou com as pessoas que vêm me procurar que não são meus alunos, né? É você poder orientar o que está acontecendo com o corpo dela. Então eu explico cada detalhe. Por exemplo, às vezes ela tá, vou uma inclinação do tronco para o lado, um shift lateral. Então eu tenho uma rota toda afetada de um lado e eu explico isso para ela. Olha, nós vamos precisar alongar tais músculos, porque esses são principais para devolver todo esse padrão seu alterado. Então eu vou fazer essa liberação dessa forma, desse jeito. Na musculação, tenta fazer esses exercícios que vai devolver todo esse movimento para você integrativo e que você melhora essas dores. Então é uma integração. Perfeito. Uau! Quanto aprendizado, hein? Aqui com o Alan Eric. Estou muito feliz mesmo. Queria agradecer você por ter disponibilizado, né, o seu precioso tempo. Eu sei que você tem diversos trabalhos e eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Fala um pouquinho pra gente, né? Deixa os seus contatos pro pessoal. Agora é com você e muito obrigada por ter vindo aqui. Tá, eu agradeço a rádio. Obrigado, Mel, pelo convite, né? É uma honra. Meu trabalho segue muito forte no Instagram, tá? Quem quiser me acompanhar lá, tá? @Alan com 2 L's, _treinador. Tá? Então tem minha consultoria online, atendo a liberação miofascial Vale do Paraíba aqui inteiro, me procura, tá? Trabalho de personal, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandam lá. Se tiverem algum desconforto, dores, vamos debater, vamos procurar, porque isso não pode acontecer não. Vocês não podem ficar com dores, tá? Se movimente. Eu sempre falo isso. O melhor remédio é se movimentar, porque ficar parado não é o melhor remédio. Uau, perfeito! Programa Radar do Movimento, aqui na Web Rádio JSV. Estamos rastreando, hein? Tudo aquilo que faz você se mexer.